Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre afecções do sistema hormonal, né? Hormonal e urinário. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre o hormonal primeiro, e nossa primeira matéria vai ser sobre a diabetes mellitus, né? Algumas pessoas falam diabetes mellitus, outras falam diabetes mellitus, tá? E vou ler a definição para vocês e depois explicar qual é o funcionamento do pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina e que está ligado à diabetes, tá? Então, o que que vem a ser a doença, né, chamada diabetes mellitus ou diabetes mellitus? Resulta de defeitos da secreção do pâncreas, né, relacionado à produção de insulina, envolvendo processos patogênicos específicos. Por exemplo, ou por problema de destruição das células do pâncreas, ou por uma resistência da insulina, né, quanto à sua ação, ela não consegue agir, distúrbios da secreção de insulina, entre outros. Aqui, pessoas, vocês estão vendo um pâncreas, e o pâncreas, ele é uma glândula localizada atrás do estômago. O pâncreas, ele possui duas funções. Uma função conhecida como endócrina, em que ele produz hormônios, né? O hormônio conhecido que ele produz é chamado insulina e glucagon. E nós temos relacionado, insulina e glucagon, ele está diretamente relacionado ao nível de açúcar no sangue, tá? E nós temos a insulina, o pâncreas também, ele está relacionado à produção de enzimas digestivas e bicarbonato. Então, o pâncreas, ele é uma glândula localizado atrás do estômago. E a produção dele, a produção dessas substâncias que ele produz, está relacionada normalmente à quantidade de substâncias que a gente vai ingerir. Então, normalmente o pâncreas, ele é estimulado quando a gente sente um cheiro de uma comida, quando a gente se alimenta, e aí normalmente ele é estimulado devido a isso. Ele é estimulado de que forma? Ele é estimulado a produzir enzimas digestivas que serão lançadas no intestino e será estimulado na parte endócrina nele a produzir, né, hormônios, principalmente a insulina, para ser liberada no sangue. Então, a insulina ela vai agir no sangue. Como que ela vai agir no sangue? Ela vai tirar do sangue o açúcar e encaminhar esse açúcar para as células. Então, a insulina, né, ela vai entrar no sangue e no sangue ela tira o açúcar do sangue e leva para os tecidos, tá? Então, essa é a função da insulina. A função da insulina é retirar o açúcar do sangue e levar para os tecidos. O que acontece quando uma pessoa, então, não produz a insulina? Uma pessoa não produz a insulina. O açúcar fica no sangue. Então, quando a pessoa se alimenta, a gente sabe que os alimentos eles são absorvidos no intestino e vão para a corrente sanguínea. Quando os alimentos chegam na corrente sanguínea, eles vão sofrer a ação da insulina e através da insulina eles vão conseguir sair da corrente sanguínea e ir para os tecidos. Se não tem insulina, o açúcar fica todo no sangue. Ele não consegue sair da corrente sanguínea e chegar nos tecidos. E fica então ele todo no sangue. E não é isso que a gente quer. Então, o que que é a diabetes mellitus? A diabetes mellitus, ela é uma doença em que o pâncreas ou ele não produz a insulina, ou a insulina tem dificuldade de se ligar ao açúcar, que é o que a gente chama de resistência, tá? E aí o açúcar não consegue sair da corrente sanguínea, o açúcar fica retido na corrente sanguínea.
Aqui nessa figura ilustrativa, a gente tem, né, um tipo de doença ocasionada por, como se fosse uma doença autoimune, tá? Nós temos aqui uma célula produtora de insulina, e aqui nós temos anticorpos e células de defesa. É como se fosse uma destruição, né? Está ocorrendo como se fosse uma destruição das células pancreáticas, um processo inflamatório aí das células pancreáticas, o que leva a uma diabetes, tá bom? Para vocês terem uma ideia, como que funciona o nosso pâncreas? O nosso pâncreas, ele produz uma insulina basal, olha. Então, o nosso pâncreas, ele produz uma insulina todo dia, o dia inteiro. O dia inteiro, o pâncreas produz uma insulina normal, olha. Então, o dia inteiro, o nosso pâncreas fica ali produzindo uma insulina normal. Por quê? Porque o dia inteiro, né, se tiver ali uma quantidade, ele tenta normatizar a quantidade de açúcar dentro do nosso sangue. Só que quando nós nos alimentamos, ocorrem picos de açúcar no sangue. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu comi 6 horas da manhã. Quando for daqui meia hora, 6 horas da manhã, quando for daqui meia hora, o meu intestino já vai ter absorvido esse açúcar dessa comida. Então, eu vou chegar no pico do meu açúcar no sangue. Então, daqui a meia hora, quando o meu intestino já tiver absorvido a minha alimentação, eu vou chegar ao pico de açúcar no sangue daqui meia hora. Então, quando for 6h30, mais ou menos, eu vou ter o meu pico de açúcar no sangue. Vai ser o horário também que eu terei o meu pico de insulina no sangue, produzido normalmente, tá vendo? Produzido normalmente. Aqui está dizendo assim, ó, que nós temos uma insulina basal e uma insulina em bolos, produzidas normalmente pelo nosso pâncreas e localizado no sangue, tá bom? De acordo com o nível de glicose. Então, nós normalmente produzimos uma insulina basal e nos horários que nós comemos, nós produzimos insulinas em bolos. Então, o nosso pâncreas, na hora que a gente está comendo, ele vai lá e produz altos picos de insulina. Entenderam? Então, é isso que acontece. Só que o que acontece com o paciente que ele tem diabetes? Ele não produz insulina em bolos, entendeu? Tem pacientes que não produzem nada. Tem pacientes que não produzem nem a insulina basal e nem a insulina em bolos. Tem pacientes que produzem a insulina basal, mas não produzem a insulina em bolos. Então, o paciente ele vai ser insulino dependente, que vai ser aquele paciente que vai precisar utilizar aquela medicação de insulina subcutânea, que é insulina na gordurinha. Então, o paciente ele vai dependendo do tipo de paciente, ele vai precisar utilizar as duas insulinas, tanto a NPH quanto a regular. Tem pacientes que só utiliza a regular, tem pacientes que só utilizam a NPH. Eu vou mostrar mais para frente para vocês, são essas insulinas aqui, ó. Tá vendo, ó? A NPH e a regular. É para esse tipo de pacientes aqui. Por quê? Porque existem pacientes que não produzem bolos, produzem em basal. E tem pacientes que não produzem nenhum dos dois, não produzem insulina nenhuma. Então, nós temos pacientes que produzem um pouquinho de insulina e tem pacientes que não produzem insulina nenhuma. E qual que é o normal? O que um ser humano normal faz? Um ser humano normal produz, através do pâncreas, uma insulina basal, que é aquela que é produzida pouquinho durante o dia inteiro, e produz a insulina em bolos, que é aquela insulina em pico. Eu comi um pão,
Então, eu vou produzir uma insulina em bolos. Ah, e na hora do almoço eu vou produzir uma insulina em bolos. Para quê? Para que na hora da digestão esse nível de açúcar estiver alto no meu sangue, eu tenha insulina o suficiente para retirar esse açúcar do meu sangue e levar para os tecidos, levar para as células, tá bom? Então é isso que acontece. E o que acontece na diabetes? A diabetes, o paciente não produz a insulina. Consequentemente, os níveis de açúcar no sangue, eles ficam elevados, não conseguindo esse açúcar chegar aos tecidos, chegar aos órgãos, chegar às células. Eu vou deixar na descrição do vídeo link explicando direitinho como é que é esse funcionamento, tá? Para quem tem mais dificuldade, né? Aí é um videozinho com desenho, né? Da chave, fechadura, um desenho bem ilustrativozinho mostrando como é que funciona para quem não conseguiu entender ainda, tá? Mas se não entendeu, entre em contato comigo depois que eu explico melhor. Então vamos às classificações. Nós temos 3 tipos de diabetes. Nós temos a diabetes tipo 1, nós temos a diabetes tipo 2 e nós temos a diabetes gestacional. A diabetes tipo 1, pessoas, é por destruição de células do pâncreas. Então, normalmente na diabetes tipo 1, o paciente não produz nenhuma insulina. A diabetes tipo 1, o paciente ele é insulino dependente. É um paciente que precisará de insulina, precisará de aplicação de insulina. Então, normalmente é por destruição do pâncreas. A diabetes tipo 2, normalmente é por obesidade, normalmente é por sedentarismo. E aí se trata com dieta e com medicações via orais, tá bom? E a diabetes gestacional, ela é uma diabetes normalmente ocasionada pelo hormônio placentário, tá bom? Porque o hormônio placentário, ele inibe a ação da insulina. Então, nós temos esses 3 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, né, que que eu vou falar agora para vocês, ela é uma destruição das células pancreáticas. Pode ser por um fator autoimune. Essa destruição das células pancreáticas, pessoas, pode ser por um fator autoimune, que são doenças como o lúpus, tá? Doenças que afetam órgãos, tá? Pode ser uma pancreatite grave. Então, a diabetes tipo 1 normalmente são doenças que ocorreu a destruição do pâncreas. Diabetes tipo 1 é por destruição das células pancreáticas. Qual é a porcentagem? 10% só. Então, 10% somente da população tem esse tipo de diabetes, que é a diabetes tipo 1, conhecida também como diabetes juvenil, porque dá em crianças, dá em adolescentes, dá em crianças. Então você olha e fala assim: nossa, mas o meu filho, ele não é obeso, ele é tão novo, por que que ele tem diabetes? É diabetes tipo 1. É porque a criança ou o adolescente, ele teve uma destruição do pâncreas, das células pancreáticas, tá? É uma diabetes mais difícil, mas ela existe. Normalmente, esse paciente, ele é dito como insulino dependente. Ele depende totalmente da administração subcutânea da insulina, tá bom? Então, na diabetes tipo 1, o paciente não produz a insulina, tá bom? Então, a glicose fica totalmente livre. Por quê? Porque não produz a insulina, tá bom? Então, os níveis de glicose no sangue ficam altos. Na diabetes tipo 2, normalmente, pessoas, é por sedentarismo, obesidade.
Então, resulta da sensibilidade diminuída à insulina, anteriormente conhecida como diabetes do adulto, que compreende 90% do total dos casos. Então, a pessoa ela produz insulina, produz, mas ela não consegue atingir a totalidade da glicose, porque a gente produz X quantidade de insulina, mas a pessoa consome 2x de glicose. E ocorre uma resistência, uma sensibilidade diminuída, a insulina não consegue entrar em contato com essa glicose devido ao excesso de gordura, a questão do sedentarismo também. Então, essa glicose ela fica no sangue. Ela não consegue, a insulina não consegue fazer com que essa glicose saia do sangue e vá para os tecidos. Por um excesso de glicose, então a gente produz X insulina para 2x de glicose consumida pela pessoa. Além do sedentarismo, né? E o consumo excessivo de açúcar, que vai além do que a gente pode produzir de insulina, tá bom? E nós temos a diabetes gestacional, que o hormônio, né, que a placenta da mulher, o hormônio placentário, ele faz com que a insulina não funcione direito. Então, a mulher, ela vai fazendo com que o açúcar, além da ingestão excessiva, né, durante a gestação de açúcares, a mulher tem que tomar muito cuidado com isso. O hormônio placentário, ele inibe a ação da insulina. Então, a insulina não funciona direito durante a gestação. E aí esse açúcar no sangue, ele vai ficando aumentado no sangue e não conseguindo chegar aos tecidos, tá bom? E quais são os 4 P's da diabetes? A diabetes, os sintomas dela são 4 P's. Então, para uma pessoa falar assim, eu acho que eu estou ficando diabético. Como que ela sabe disso? Polifagia. A pessoa, quando ela está com diabetes, ela sente muita fome. Então, a polifagia é um sintoma da diabetes, sentir muita fome. Outra coisa é muita sede. Então, a pessoa que está com diabetes, ela sente muita fome. Consequentemente, ela sente muita sede. Consequentemente, ela sente muita vontade de urinar. Então, é polifagia, poliúria, polidipsia e pode ocorrer perda de peso. Mas, professora, a pessoa come demais, bebe água demais, urina demais. Isso aí até é uma sequência, né, professora? Porque a pessoa come demais. Se ela come demais, com certeza ela vai sentir muita sede, né? Porque se ela está comendo muito, ela vai sentir muita sede. E se ela sente muita sede, né, professora, consequentemente ela vai urinar também muito, né? Porque ela está bebendo muita água. Agora, por que que ela perde peso, né? Então, pessoas, é polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso. Pode ocorrer a perda de peso. A perda de peso ela ocorre, pessoas, porque o açúcar ele não sai do sangue. O açúcar, em vez de entrar no tecido, o açúcar fica no sangue. Esse açúcar no sangue, o que ocorre com esse açúcar no sangue? Ele fica no sangue. Então, em vez de ele entrar no tecido para enricar esse tecido, para fazer esse tecido crescer, dar energia para esse tecido, ele fica retido no sangue. Então, a pessoa, em vez de ganhar peso, ela pode perder peso. Entendeu? E o que faz, então, o diabético ganhar peso? É a gordura que está junto com o açúcar da comida. Então, por exemplo, assim, eu posso ter um paciente que ele seja magro e diabético, assim como eu também posso ter um paciente gordo e diabético, tá bom? Então, a questão da perda de peso é que o açúcar ele não sai do sangue.
O açúcar fica retido no sangue e não chega aos tecidos, porque quem levaria o açúcar do sangue para os tecidos seria a insulina. Como não tem insulina, o açúcar fica no sangue, não consegue chegar aos tecidos, os tecidos não têm energia o suficiente para desenvolver, tá bom? Porém, se a pessoa se alimenta, faz uma polifagia com excesso de comida, excesso de gordura e excesso de açúcar, ela não terá só o açúcar, ela terá também a gordura, que aí fará ela engordar e não ter perda de peso, tá bom? Então, esses são os 4 P's da diabetes: polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso, porque o açúcar não sai da, da corrente sanguínea. O açúcar fica retido na corrente sanguínea, não chega às células, as células e os tecidos não conseguem se desenvolver, tá bom? Esses são os 4 P's da diabetes. E os sintomas, né? Esses são os sintomas da diabetes. Muito sono, o paciente ele sente muito sono. Então, voltando aos sintomas, além daqueles, né, vamos voltar aqui, ó. Polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso. Só que além de tudo isso, pessoas, tem também o cansaço, que vem caracterizado por muito sono. O que acontece? Pelo fato do açúcar não sair da corrente sanguínea e não chegar aos tecidos, os tecidos, assim como o cérebro, ele fica cansado. Vocês sabem que quem fornece energia para os tecidos e principalmente para o sistema nervoso, que é o encéfalo, que é o cérebro, que dá toda essa nossa agitação, é o açúcar, né? E se não tem açúcar no sistema nervoso central, a pessoa sente muito sono, que na verdade é caracterizado por cansaço. Então, tudo ela está cansada. Ela come e fica cansada. Sobe uma escada, ai, estou cansado. Não aguenta fazer nada, tá? Então, ela apresenta muito cansado, muito cansaço. Começa a ter problemas sexuais, desinteresses sexuais, formigamento, né, nas mãos e nos pés, pelo fato do açúcar, que é fornecedor de energia. O açúcar ele é essencial para fornecer energia tecidual, porque as nossas células elas precisam de açúcar e oxigênio para formar ATP, formar energia, fazer crescimento tecidual. Se a gente não tem o açúcar e o oxigênio, a gente não tem renovação tecidual. A falta de renovação tecidual faz com que ocorra formigamento, faz com que ocorra má circulação. Esse sangue sujo, esse sangue com excesso de açúcar, faz com que não ocorra uma boa circulação tecidual, assim como uma má oxigenação tecidual, tá bom? Então não ocorre uma boa circulação. Visão embaçada também pela falta de uma boa irrigação, um sangue limpo, tá? Esse excesso todo de açúcar, essa falta de fornecimento de açúcar ao órgão, que é a visão, que é um órgão que precisa de fornecimento de açúcar, porque trabalha com o sistema nervoso, encaminhamento de impulsos nervosos, precisa de estímulo elétrico, precisa de fornecimento de energia, e o açúcar é o responsável para fazer fornecimento de energia celular. Sem ele, a gente não consegue. Então, o paciente ele começa a ter embaçamento de vista, tá bom? Problemas de relação sexual. E vem as infecções vaginais. Quem tem diabetes, pessoas, tem muito problemas de infecções vaginais. Por quê? Porque formam cristais. Que acontece? Tem problemas renais também, tá? Os pacientes diabéticos, eles criam problemas renais. Por quê? Que acontece? Vocês sabem que os rins, eles são responsáveis por filtrar o sangue. Vocês imaginem um sangue grosso com muito açúcar. E vocês sabem que o açúcar, eles são cristais, né? Você pega o açúcar, é açúcar cristal. O açúcar são cristais.
Então, imagine o açúcar dentro do sangue. Ele vai formar cristais. Quando o sangue passa dentro dos rins, os rins têm a função do rim é filtrar esse sangue. E o rim vai filtrar. Na hora que o rim filtra, esse excesso de açúcar forma cristalzinhos. E esses cristalzinhos tendem a formar pedras nos rins. Só que esses cristalzinhos não se formam somente nos rins. Esses cristalzinhos se formam também nas genitálias, principalmente nas genitálias femininas, né? E aí dá infecções vaginais. Por quê? Vocês sabem que as bactérias adoram açúcar. As bactérias, pessoas, adoram açúcar. Pelo fato das bactérias adorarem açúcar, elas vão preferir ficar onde? Ao redor da vagina, ao redor ali do hóstia urinário. Então começa a dar muita vaginite na mulher. A mulher começa a ter bastante uretrite, tá bom? Bastantes vaginites. Como que normalmente os pais sabem se as crianças estão desenvolvendo diabetes? Porque às vezes a criança vai tomar banho, deixa a calcinha assim um pouco de lado. Na hora que a mãe vai pegar a calcinha da criança para lavar, a calcinha está cheia de formiguinha. E o que que isso significa? Significa que a calcinha da criança está com excesso de açúcar. E o que que isso significa? Significa que a mãe tem que cortar o doce da criança, porque senão a criança vai evoluir para diabetes. O ideal é levar a criança para fazer uma consulta com o pediatra, tá bom? Até os 18 anos, a criança é consultada com o pediatra. A partir dos 18 anos, com o clínico geral, tá bom? Então, até os 18 anos é com o pediatra. Outra coisa também que esses cristalzinhos esse excesso de açúcar no sangue dá são feridas na pele que não cicatrizam. Como eu falei com vocês que bactéria adora açúcar, começa a dar bactéria na pele. Então começa a aparecer feridas na pele da pessoa. Essas feridas coçam, tá? Da coceira, elas coçam, abrem uma ferida, a bactéria vai ali por causa do açúcar do sangue, excesso de açúcar do sangue, e elas não fecham mais. Por que que não fecham? Porque precisaria do oxigênio e do açúcar no tecido, não no sangue. Precisaria do oxigênio e do açúcar no tecido para poder formar, ter formação do ATP, formação tecidual aí, tá bom? Então, o sangue está sujo, o excesso de açúcar não fecha, não tem processo cicatricional, tá bom? E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito com um furinho no dedo, né? É uma glicemia de jejum. É retirado através de uma gotinha de um capilar, né? Porque isso aí é um capilar. Então é feito a coleta de um capilar e é verificado através de um nível de glicose no sangue através do jejum, né? Pessoas, esses níveis aqui, eles variam, tá bom? Variam. Tem hospital que usa tabelas diferenciadas, tem locais que é de 99 a 120, então varia, tá? Tem locais que é de 70 a 120, de 99 a 120, então varia, tá bom? Aqui a tabela eu peguei de 60 a 110. Como eu falei, existem locais que é de 99 a 120, tá? Vocês vão seguir o protocolo do hospital onde vocês estiverem trabalhando, tá bom? Então, aqui tem, ó, hipoglicemia menor que 60, é diagnosticado hipoglicemia. O normal varia de 60 a 110 em jejum. E a tolerância diminuída de 110 a 126 e uma possível diabetes acima de 126, tá bom? O tratamento para diabetes, pessoas, é conhecido como tríade. Tríade significa três.
Tríade. 3. Dieta, dieta, exercício e medicação. Qual o problema do diabético? O problema do diabético é achar que o tratamento é só isso aqui, ó. O problema do diabético é achar que o tratamento é só de remédio. E não é. O tratamento para diabetes é a tríade. É a dieta, é o exercício e é a medicação. Mas o diabético não quer fazer a dieta, o diabético não quer fazer o exercício, o diabético só quer a medicação. E aí ele não consegue a cura, entendeu? Esse que é o problema do diabético. Então, o objetivo principal do tratamento da diabetes é manter os níveis de açúcar normais. Medicamentos mais modernos atuam para aumentar a sensibilidade das células à insulina, para retardar a absorção intestinal dos açúcares. Nos casos de controle difícil, deve-se usar a insulina, uma dieta rígida deve ser mantida. Lembra que eu falei com vocês que nós temos a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a gestacional? Na diabetes tipo 1, ocorre uma destruição das células pancreáticas. Então, o paciente ele é insulino dependente. Ele é um paciente que ele não produz nenhuma insulina. Então, ele obrigatoriamente precisa usar a insulina, tá bom? Já a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes normalmente por sedentarismo, obesidade, excesso de alimentação. Qual o tratamento para diabetes tipo 2? Dieta, atividade física e medicamentos via oral. Que tipos de medicamentos via oral? Medicamentos que aumentam a sensibilidade da insulina. Medicamentos que retardam a absorção de açúcares no intestino. Então, a pessoa toma um medicamento, esse medicamento não absorve o açúcar. A comida entra e sai com todo o açúcar, não absorve açúcar pelo intestino, ou aumenta a sensibilidade da insulina. Entendeu? Então, na diabetes tipo 2, o paciente ele tem que fazer uma dieta, ele tem que fazer exercício e normalmente o medicamento é via oral. Um medicamento que aumenta a sensibilidade da insulina ou um medicamento que não deixa absorver açúcar. Ele faz uma dieta e faz exercícios. Já a diabetes tipo 1, ele não produz insulina nenhuma, então ele tem que fazer o uso de insulina injetável, tá bom? E na diabetes gestacional, como também é um problema de a mulher gestante, ela produz insulina, tá? Mas é um problema na sensibilidade da insulina que fica diminuída. A mulher também na gestação, ele vai trabalhar dieta, atividade física e pode ser que trabalhe com algum tipo de medicamento relacionado à sensibilidade de insulina, tá bom? Mas normalmente, como ela está gestante, não trabalha com medicação nenhum. O médico vai trabalhar mais com dieta e atividade física, tá bom? Este é o tratamento. Como a gente está na área da saúde, vocês precisam entender quais são os tipos de insulina que nós temos, tá? Essas são as principais insulinas que nós temos. Nós temos a insulina regular, insulina NPH, a insulina ultralenta e a Lispro. A insulina regular lembra de R, insulina regular rápida. Regular rápida. Insulina NPH, ela é lenta. Insulina NPH lenta. E essas duas aqui, pessoas, elas não são tão usadas, é mais em casos assim de necessidades mesmo. Essa Lispro aqui, ela é ultra rápida porque é casos de urgência mesmo, casos de alta necessidade.
E essa aqui, ó, ultra lenta, é só em casos de prescrição mesmo, tá bom? Vamos falar dessas duas aqui, que são as mais utilizadas, tá vendo? Insulina regular, lembra do R? Insulina regular, rápida. Insulina NPH, lenta. Ela tem ação rápida, ou seja, ela age, daqui 30 minutinhos ela está agindo, tá vendo? Só que ela só dura, aqui ó, ela tem duração de 5 a 8 horas só, tá vendo? Ela fica no corpo de 2 horas só, mais ou menos, tá vendo? Ela tem um período máximo de duração de umas 4 horas, de 3 a 4, tá vendo? De 2 a 5 horas, vamos dizer assim, 3 horinhas. E duração da ação de 5 a 8. Então, ela age daqui 30 minutinhos, ela age daqui 30 minutos. Então, início da ação, daqui 30 minutos ela está agindo. E ela fica de 2 a 5 horas só no corpo. Tá bom? Então, duração de ação, ela fica até 8 horas, assim. Mas quando dá 8 horas, ela já acabou. Daqui 8 horas, ela já acabou. Então, ela fica um período curto de ação, de 2 a 5 horas. Já a insulina NPH, ela tem uma ação intermediária. Ela demora de 1 a 3 horas para começar a agir. Ela tem um período de ação de 6 a 12 horas. E ela fica no corpo, podendo ficar no corpo um dia. Entendeu? Então, ela age lentamente, ela vai agindo durante 24 horas no corpo. Enquanto a insulina regular, ela age por algumas horas, por exemplo, umas 3, 4 horas só. Enquanto que a outra age mais ou menos de 8 em 8 horas. Por isso que elas são tomadas assim. Vou mostrar para vocês, ó, como que elas são tomadas. Então, como que o médico vai prescrever? Depois eu volto aqui para falar sobre isso aqui. E como que o médico vai prescrever? Lembra que eu falei com vocês que é assim. Nós produzimos normalmente, né? Normalmente nós produzimos uma insulina, nós normais, sem a doença. Nós produzimos uma insulina basal o dia inteiro e produzimos os picos quando nós comemos. Por que que nós produzimos os picos quando nós comemos? Porque quando nós comemos, na hora que daqui 3, por exemplo, eu comi 6 horas. Quando for 6h30, eu vou estar no pico de açúcar no meu sangue. Então, nessa hora, eu também vou estar no pico de insulina no sangue. Para quê? Para que a minha insulina consiga retirar o meu açúcar do sangue e levar para os tecidos. Só que uma pessoa que é doente, ela não produz isso aqui. E quem que vai fazer esse trabalho aqui? São os remédios, são as insulinas aplicadas. Então, como que é feita a aplicação? A aplicação ela é feita antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar e antes do deitar. Então, a pessoa ela tem que tomar a regular rápida, que tem ação 30 minutos. A regular rápida. Então, a pessoa vai injetar na parte das gordurinhas dela. A pessoa vai fazer a administração da insulina 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes da janta, 30 minutos antes da ceia, tá bom? Então, como que vai ser a administração? Ela vai fazer a administração da regular, que é a rápida, antes, 30 minutos antes das refeições. Então, ela vai fazer o uso da regular 30 minutos antes das refeições. E da NPH? A NPH, ela vai fazer o uso uma vez ao dia. Ou segundo prescrição médica. Tá vendo?
uma vez ao dia ou segundo prescrição médica, de 18 em 18 horas, 20 em 20 horas, tá bom? Então é assim que é feito. Isso é segundo prescrição médica. Existem alguns pacientes que precisam administrar as duas juntas, que precisa administrar a NPH e a regular juntas. Então, primeiro a gente aspira rápida primeiro e depois a gente aspira a NPH, porque às vezes para colocar as duas numa ampola só, numa seringa só, entendeu? Aí a gente aspira primeiro a rápida e a NPH depois. Eu vou mandar um vídeo, vou deixar um link no vídeo para vocês, o link do vídeo, esse vídeo para vocês verem, tá bom? A rápida, pessoal, ela é transparente. O vidrinho da insulina rápida é transparente. O vidrinho da insulina lenta, que é feita normalmente uma vez ao dia ou bem espaçada, em tempos bem espaçados, ela é leitosa, tá vendo? Então, essa é a rápida e essa é a lenta. A rápida é transparente e a lenta é leitosa. Lembrando que a rápida ela é feita 30 minutos antes das refeições, 30 minutos antes das principais refeições, e a lenta é feita uma vez ou segundo prescrição médica. Não se esqueçam, pessoas, que sempre que vocês forem administrar, fazer o HGT do paciente, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que fazer o HGT do paciente. Se qual é a função? Qual é a função da insulina? Não é baixar o nível de glicose? Se a glicose do paciente não estiver alta, qual é a necessidade de eu se fazer insulina? Tá bom? Então, é importante a gente sempre estar se verificando a glicose do paciente. Se a glicose dele estiver muito baixa, não tem necessidade da gente fazer, entendeu? Então, é sempre bom a gente estar verificando a glicose. E perguntar para o médico, doutor, qual o nível de glicose dele que se tiver baixo eu não devo fazer? Porque senão pode dar hipoglicemia, é o caso dos idosos, tá bom? No caso dos idosos é sempre bom a gente estar verificando o HGT antes de fazer insulinoterapia, tá bom? Porque pode dar hipoglicemia. Então, converse com o médico do seu paciente, fala, doutor, qual o limite de glicemia que eu posso ou não fazer o destro, que eu posso ou não fazer insulina nele, tá bom? É sempre importante, tá? É sempre bom estar fazendo o HGT, que é o testezinho rápido ali, que é esse testezinho aqui, antes de estar administrando a glicose, a insulina, tá bom? Conseguiram entender, pessoas? Então vamos lá, voltando rapidinho. Tratamento para diabetes. Dieta. Lembrando que o tratamento para diabetes não é só a insulina. O tratamento para diabetes, principalmente a tipo 2, é dieta, exercício e insulinoterapia. Nós temos duas principais tipos de insulina, a regular e a NPH. A regular normalmente são 30 minutos antes das principais refeições, e a NPH ela é em períodos mais longos durante o dia. A regular ela é transparente, ela é de ação rápida, 30 minutos, e a NPH ela é lenta, tá? O pico de açúcar no sangue, ele se dá 30 minutos após as refeições, por isso que a gente tem que fazer 30 minutos antes as refeições. Então, a gente faz 30 minutos antes do café, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar e antes de deitar. Essas serão usadas as regulares, de ação rápida, as transparentes e as leitosas, feitas num espaçamento maior de tempo, segundo a prescrição médica. Lembrando que tem paciente que precisa utilizar tanto a regular quanto a NPH, e tem pacientes que só precisam utilizar a regular, ou pacientes que só precisam utilizar a NPH, tá bom? Quais são os locais para aplicação de insulina? São nos locais gordinhos do paciente.
Então, parte interna do antebraço. Então, essa parte interna do antebraço, essa parte gordinha aqui do antebraço, tá? A região ao redor, né? A parte do abdômen. Lembrando que a gente sempre tem que ser 2 dedos depois do umbigo, ao redor do umbigo, não pode ser próximo ao umbigo. Então, tem que ser de 2 a 3 dedos longe da região umbilical, sempre nas regiões gordinhas. Parte interna de coxa, nas regiões gordinhas da parte interna da coxa. Então, a gente vai tentar localizar sempre as regiões que tem bastante tecido adiposo, bastante tecido adiposo para aplicar na região subcutânea, que é a gordurinha do paciente, tá bom? Esses são os locais de aplicação. Esse aqui, ele é um aparelho que ele é um aparelho que monitora os níveis de glicose do sangue do paciente e ele automaticamente libera insulina para o paciente. Ele é uma bomba de insulina, tá? Isso normalmente esse aparelhinho, ele é utilizado em crianças que precisam, né, fazer o uso da, da insulinoterapia, mas que estuda, vai para a escolinha e tudo mais, e os pais não têm como estar monitorando constantemente essa criança, tá bom? Então, eles utilizam uma bombinha. Hoje em dia também tem como fazer, parece que monitoração pelo celular também, tem como monitorar pelo celular. E aí, existe um sensor, tá vendo? Um sensor implantado na pele, mede a quantidade de glicose do sangue. Ele emite sinais para a bomba e a bomba libera a quantidade de insulina necessária para o paciente, tá bom? Tá vendo? Olha, é dessa forma. Então, consegue fazer a liberação de insulina. É bem interessante, né? Bom, então, alunos, nós iria dar continuidade com vocês aqui, falando cuidados com a pele e tal, do diabetes mellitus. Só que nossa matéria daqui para frente, ela é um pouco mais extensa e a gente está quase chegando a 1 hora de vídeo. Então eu acho que vai ficar muito extenso. E para não ficar um vídeo muito cansativo e muito extenso, e nós temos os vídeos complementares que eu quero que vocês assistam, vocês precisam assistir porque fala de administração de insulina, fala de como administrar a insulina, quais são os locais de aplicação. Então, para não ficar um conteúdo muito extenso por hoje, eu vou terminar diabetes mellitus por aqui e a gente continua dando sequência na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, a gente dá sequência a diabetes mellitus. Termino com vocês por aqui, tá bom? Os slides dessa aula ficou um pouco diferente do que está na apostila, mas eu vou encaminhar para vocês pelo WhatsApp a complementação dos slides, tá bom? E é isso, espero que vocês estudem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigada e bons estudos para vocês.